Vamos falar sobre esse cenário, então, de vai e vem da política tarifária americana. A gente conversa agora com o economista Felipe Prince. Tudo bem, Felipe? Muito bom dia. Bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Bom dia, Muriel. Obrigado. Te agradeço pelo convite. Prince, eu quero começar te ouvindo antes de mais nada, tá? Antes da gente começar a trazer para o cenário brasileiro, eu preciso te ouvir sobre a retaliação que foi anunciada agora há pouco pela manhã pela União Europeia, tá? A presidente da comissão da União Europeia anunciou que vão ser cobrados, vão ser aplicados, então, tarifas de 26 bilhões de euros, equivalentes aí a 28 bilhões de dólares, vão ser taxas para diferentes produtos americanos. Eu tô até lendo para a gente não passar a informação errada aqui. A gente está falando, então, de um cenário que, a partir de 13 de abril, inclusive, vai ter uma segunda rodada, atingindo vários outros produtos também, incluindo produtos agrícolas. A gente está acompanhando essa disputa envolvendo tarifas Canadá, México, China, que até então não parecia uma novidade para a gente. A gente sabia que o foco principal de Donald Trump seriam esses países. Mas agora vem, com tudo, uma retaliação por parte da União Europeia também. A gente pode falar que, a partir disso, entramos em uma guerra comercial global? Sim, Muriel. Era algo que muitos analistas esperavam, inclusive aqui em nossa parte, né? Quando Trump foi reeleito, né, na verdade, eleito pela segunda vez nos Estados Unidos, já era esperado que a gente teria essa série de medidas protecionistas, né, que inclusive foi o foco, né, da campanha do Trump. Então, naturalmente, que os países estão devolvendo, né, essas taxações, esses protecionismos, né, como uma forma também de preservarem o seu mercado interno. Então, também foi, de certa forma, algo que era menos esperado, como você disse, né? A taxação por parte da União Europeia era muito mais esperado como foco a China, o México e o Canadá, que são os principais parceiros, né, dos Estados Unidos, mas a União Europeia está, de certa forma, também se protegendo, né, nesse sentido, em que os outros países também, a própria China anunciou na semana passada também uma taxação sobre as exportações dos produtos agrícolas, como soja, carne bovina, dos Estados Unidos para a China. Então, isso é uma consequência e uma resposta, né, até de certa forma natural e bem compreensível, aí do bloco econômico europeu em relação às taxações dos Estados Unidos. Prince, aproveito para te perguntar qual que é o primeiro impacto quando a gente fala de uma tarifa retaliatória, então, por parte especificamente da União Europeia. O que esperar a partir de agora com esse cenário? Bom, a União Europeia ela é uma grande importadora de produtos agrícolas, né, dos Estados Unidos. A gente sabe que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são principais fornecedores de produtos agrícolas, né, para a União Europeia. Então, a gente vai ter como consequência um aumento da pressão inflacionária na União Europeia, né? E isso pode trazer uma desaceleração do crescimento no bloco econômico, já que grande parte tanto de produtos agrícolas quanto também de produtos industrializados dependem, né, de compras dos Estados Unidos. Então, isso traz um risco de desaceleração do crescimento do bloco europeu e com pressão inflacionária. Agora, aqui do nosso lado, Muriel, a gente fez algumas análises e essas retaliações, tanto da União Europeia, né, em relação às compras americanas, quanto também em relação às taxações chinesas, né, isso traz oportunidades aqui para o Brasil, principalmente na questão das exportações de produtos como as carnes, como a soja. Inclusive, nessa semana, Muriel, nós tivemos o maior valor de prêmio de mercado interno de soja no Brasil desde 2022, porque existe já um deslocamento de demanda da compra da soja chinesa em relação aos Estados Unidos e que agora ficou mais caro. Então, a China agora vai comprar mais soja do Brasil. Então, isso traz oportunidades para o Brasil nesse sentido, né, para que a gente possa
também exportar mais com o bloco econômico europeu, aproveitando, né, e valendo-se dessas taxações que agora o bloco impôs em relação às exportações americanas. Perfeito. Eu aproveito para te perguntar também, Prince, com relação ao cenário do Brasil. A gente sabe o impacto que tem especificamente para o aço, olhando para esse cenário. A gente sabe que o aço que vai para os Estados Unidos é um aço quase feito da forma como os Estados Unidos desejam, né? Da forma como o cliente deseja, é um aço específico produzido para ir para lá especificamente. E agora a gente tem essa tarifa, essa taxação, que por enquanto não tem negociação. Donald Trump fala em 100 exceções, mas ainda assim o Brasil fica tentando negociar, né? Quero te ouvir sobre esse cenário que a gente vai ter que acompanhar a partir de agora e qual que pode ser o impacto para o Brasil especificamente. Muriel, para o Brasil, a gente já viu, inclusive, algumas informações do setor, a gente vai ter um aumento do produto aqui, né, os produtos dos derivados do ferro, aço, em função dessa taxação, como você mesmo mostrou agora há pouco, né, 15% das exportações do Brasil são para os Estados Unidos. Então, a gente vai ter naturalmente uma diminuição das vendas para os americanos, nosso produto vai ficar menos competitivo, e isso vai impactar essa cadeia produtiva aqui no Brasil, que é tão importante, né, para a nossa economia, e os impactos que a gente vê possivelmente uma retração dessa indústria. Então, a nossa expectativa de crescimento dessa semana foi anunciada no Boletim Focus é de 2% para 2025. Possivelmente a gente deva ter, já no próximo Boletim Focus, um realinhamento dessa expectativa do PIB para 2025, caindo por mais em função desse cenário. E isso também, Muriel, vai trazer um aumento dos preços, né, derivados, dos produtos derivados do ferro, do aço, do alumínio aqui no Brasil em 2025. Então, é mais um fator que irá pressionar a inflação, né? A gente já está com uma expectativa do IPCA 2025 em 5,7, né, já estourando o teto da meta de inflação. Então, é mais um ponto de atenção, de preocupação, né, para o governo, para a política monetária, para a política fiscal, que irá afetar também a inflação no Brasil, essa taxação do Donald Trump, né, em relação às exportações brasileiras, porque isso tende a encarecer tanto a venda para o mercado externo e, consequentemente, também preço aqui no Brasil, preço no mercado interno. Aproveito para te perguntar, para a gente encerrar nossa conversa aqui, para entender um pouco mais sobre o caminho que Donald Trump está começando a fazer. Ontem a gente viu Donald Trump falando que a gente está tendo um tremendo impacto com relação às tarifas. Ele não fala que impacto é esse, mas ele dá a entender que é algo positivo, que eles estão no caminho correto. Queria entender a sua avaliação diante desse cenário, diante desse movimento protecionista feito por Donald Trump e que agora, nessa manhã de hoje, já instaura um cenário de uma guerra comercial global com um movimento agora feito pela União Europeia também. Muriel, é um cenário assim, bastante complexo e até atípico, né? Quando a gente estuda em teoria econômica, quanto mais um país se fecha ou se protege, criando taxações para as suas compras, né? Isso tende a diminuir o grau de desenvolvimento do país, porque quem vai sofrer, em primeiro lugar, o impacto dessas taxações é o consumidor, que vai pagar mais caro pelos produtos, né, devido a essas taxações. Então, é claro que, num primeiro momento, isso gera um efeito negativo, né? Nós, inclusive, vimos uma queda acumulada de quase 5%, né, das empresas listadas nas ações americanas como consequência dessas taxações de Trump. Mas é importante a gente entender a estratégia que o presidente americano eleito ele possui, que é uma estratégia de diminuir a dependência que hoje a economia americana tem de gastos públicos, e a gente viu isso se intensificar especialmente após a pandemia, né? Inclusive a própria inflação que foi gerada nos Estados Unidos e as taxas de juros mais elevadas foram consequência desse aumento do déficit público. Então a gente entende que, apesar disso gerar uma certa impopularidade e até um certo incômodo, né, na economia para os americanos, existe uma estratégia de médio e longo prazo
do presidente americano, né, como ele mesmo deixou muito claro na campanha, de provocar um movimento de industrialização, de reindustrialização dos americanos, né? Então, dessa forma, ele força que mais empresas queiram produzir dentro dos Estados Unidos para evitarem essas taxações, e isso, num segundo momento, vai gerar mais emprego, mais renda e também mais arrecadação para o governo americano. Então, é uma medida difícil, é uma estratégia que não é tão fácil, mas acredito que o Trump está aproveitando já o começo do seu mandato com a sua popularidade mais alta para provocar esses ajustes que depois poderão trazer um crescimento, mas, de certa forma, traz um certo impacto não só para os Estados Unidos, mas para todo mundo, né? Pois é, economista Felipe Prince, muitíssimo obrigada pela presença, pelo bate-papo aqui nesse dia com vários breaking news. Obrigada, viu, pela presença. Um bom dia de trabalho para você por aí. Obrigado, Muriel. Bom dia para vocês.